firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Bom dia. Que bom que você está aqui, que bom que você veio nesse tempo onde o Senhor nos chama para desfrutar de alegria, para desfrutar de descanso, para desfrutar de alívio, porque as coisas podem até não estar muito firmes na nossa vida, as coisas podem estar balançando bastante, né? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente encontra firmes promessas que certamente serão cumpridas. E essas ninguém pode mudar. Essas ninguém podem afetar. A gente pode olhar para as circunstâncias da nossa vida e falar, está um caos. Mas a gente pode olhar para o céu e dizer, o trono de Deus está firme. Ele governa sobre todas as coisas. E por isso eu posso ficar firme, seguro, alegre, contente, porque Ele reina sobre a minha vida. Ele reina sobre a nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé. Nós juntos fazemos a leitura do Salmo de número 84. E eu vou ler os versos ímpares e convido vocês à leitura dos versos pares. Esse salmo que alguns dizem que é a grande pérola, o grande tesouro do livro de Salmos, que é o Salmo de número 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião.
Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Vamos ler juntos? Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Que salmo maravilhoso. O salmista declara que um dia na presença de Deus é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Seleciona aí, pensa no lugar maravilhoso do mundo, que você quer visitar, que você quer conhecer. O salmista está dizendo, é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 em um lugar paradisíaco, em um lugar maravilhoso, porque o lugar da nossa habitação, onde o nosso coração encontra satisfação, é em Deus. Por isso o salmista fala, feliz aqueles que têm um coração peregrino, que sabem que aqui não é o nosso lugar, que sabem que o nosso lugar não é aqui, nós estamos caminhando para o lugar onde Deus habita, e assim nosso coração será satisfeito. E por isso feliz todo aquele que confia em Deus. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui nessa manhã com coração alegre, Senhor, com coração grato, Senhor, não porque tudo está ajustado na vida, mas porque nós temos o Senhor. Nosso coração se alegra nessa manhã porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor tem prazer em estar no meio do seu povo. E como é bom desfrutar da sua presença, Senhor. Que nessa manhã nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. Derrama nessa manhã aqui porção da sua bondade, porção do seu amor, porção da sua misericórdia, porção da sua compaixão. Que seja tempo de deleite, alegria, satisfação no Senhor. Porque é isso que o Senhor faz com a gente, Senhor. O Senhor nos chama para desfrutar do seu descanso, da sua celebração, da sua alegria. E ao seu povo aqui presente, Senhor, reunidos para celebrar a obra completa do Senhor em Cristo Jesus. Onde desde o seu sacrifício e a sua ressurreição, as coisas já não são mais as mesmas. O seu reino eterno já está no meio de nós. E nós sabemos que muito em breve o Senhor vai romper os céus e vai restaurar todas as coisas. Toda desordem, Senhor, será ordenada. Toda tristeza, Senhor, será expulsa. Toda lágrima será enxugada. É nisso que nós confiamos, Senhor. Nós confiamos nos seus firmes propósitos, nas suas firmes promessas. Nós sabemos e temos a plena convicção que tudo aquilo que o Senhor começa, o Senhor é fiel para completar. Essa é a nossa confiança, Senhor. Louvado seja o seu nome. O Senhor é rei e reina sobre todas as coisas. A nossa vida está em suas mãos. Nós confiamos no Senhor e nós somos felizes por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor juntos.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de O presbítero Paulo Henrique fazer uma oração de adoração ao Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar. Vou fazer leitura com vocês do Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículos 88 a 94. Salmo 119 é o maior salmo que nós temos nas Escrituras. E é curioso que o maior salmo, o maior texto que nós temos na Escritura é um texto que fala sobre a palavra de Deus. É um texto que exalta a palavra de Deus, um texto que exalta a vontade de Deus. E esse salmo diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra, que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço, e busco os teus preceitos. Gente, que versos preciosos, né? Que versos preciosos para o meu e para o seu coração, onde diz que o Senhor firmou todas as coisas por meio da sua palavra, e não existe nada, absolutamente nada, que Ele não sustente. Nada, absolutamente nada que foge do controle de suas mãos. É a palavra de Deus. A palavra que sai de sua boca, que Ele cria e sustenta todas as coisas. Só que o salmista, ele olha para cima, e ele vê o poder de Deus que sustenta todas as coisas, mas ele olha para baixo. E ele olha para a sua vida e fala: Senhor, é a tua lei, é a tua palavra que preserva a minha vida. É a sua lei, Senhor, que me livra do sofrimento. Se não fosse a tua lei, eu já teria sucumbido.
Isso é verdade quando nós estamos na caminhada cristã um tempo, nós percebemos, se não fosse a palavra do Senhor, se não fosse o consolo que Ele oferece, nós estaríamos perdidos. E o nosso pecado está aí. O nosso pecado está em todas as vezes que nós deixamos de ouvir a Deus. Todas as vezes que nós deixamos de dar atenção àquilo que Ele diz, nós pecamos. Todas as vezes que nós não damos ouvidos e valorizamos aquilo que o Senhor fala, nós pecamos. Isso só afeta eu e você. Isso só afeta a mim e a você. E por isso, nesse tempo de confissão, o tempo de nós confessarmos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque muitas vezes não dou ouvidos à sua voz. Muitas vezes não dou ouvidos à sua palavra. Muitas vezes tento caminhar de acordo com aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Ignoro a sua vontade. Então fale com Deus nesse tempo. Confesse a Ele muitas vezes a teimosia do nosso coração, do seu coração. E peça para Ele, para que você possa confiar na palavra dEle, que sustenta todas as coisas, que sustenta a sua vida também. Fale com Ele silenciosamente. Depois nós vamos cantar uma canção em resposta a esse tempo de oração. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Suas vozes, tu és. Por quem a minha alma esperou, a Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor Jesus, louvamos o seu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus que se faz presente. O Senhor é o Deus que vem ao nosso encontro, e nós te bendizemos por isso, porque o Senhor nos encontrou e satisfez o mais íntimo do nosso coração. O Senhor nos encontrou e nos purificou de todo o pecado. O Senhor nos encontrou e nos libertou de toda a culpa, de toda a vergonha. Louvado seja o seu nome, porque através do Senhor nós podemos reconhecer que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é real para nós hoje. Louvado seja o seu nome pelo perdão, pela declaração de que nós, como povo do Senhor, somos perdoados, aceitos, amados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler mais um salmo juntos. Salmo de número 112, versos de 4 a 9. E eu quero convidar a fazermos essa leitura em uma só voz. Vamos ler juntos? A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado,
Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Que maravilha. O justo jamais será abalado, porque o seu coração está firme, seu coração está no Senhor. O justo nem sequer teme más notícias, porque o coração dele está firme, está firmado no Senhor. E a grande garantia de nós vivermos com generosidade, com justiça, com compaixão, é que o próprio Senhor nos recompensa. Esse é o significado daquilo que nós vamos fazer agora do ofertório, quando nós agimos com generosidade, quando nós confiamos que Deus é o nosso provedor. Ele é o responsável por prover e nos abençoar e nos recompensar. Então, nesse momento, enquanto nós cantamos mais uma canção, eu convido você a ficar de pé. E se você veio preparado, você pode entregar ao Senhor seu dízimo e sua oferta com alegria, com generosidade de coração, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Suas vozes, bendito. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente.
presbítero Raimundo fazer uma oração de gratidão ao Senhor? Amém. Você pode sentar? Maravilha, gente. Nós vamos prosseguir com a leitura do breve catecismo que nós temos lido todo domingo para nossa edificação. E a pergunta de número 33, né, nos domingos, às vezes aparecem uns palavrões que a gente não entende aqui, né? O que é justificação? Né? Vamos ler juntos? Justificação é um ato livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Isso é justificação. É um ato da livre graça de Deus, onde Ele perdoa todos os nossos pecados. E quando Ele fala todos, são todos os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz. E Ele não apenas nos perdoa, mas por causa daquilo que Cristo fez, a justiça que Ele fez na cruz, Deus olha para nós, vocês são justos. Vocês são justos. Por causa do que Cristo fez, vocês são justos. Conseguem compreender a grandeza? Se a gente compreender a grandeza disso aqui, a nossa vida como cristãos vai mudar. Porque a nossa identidade não reside mais naquilo que nós pensamos, naquilo que a nossa família diz para nós, mas naquilo que Deus diz por intermédio de Cristo Jesus. Vocês são justos. E se vocês são justos, ajam com justiça. Essa é a sequência lógica. Mas nós temos nossos pecados perdoados. E Deus agora nos enxerga como justos. Porque Cristo Jesus colocou a justiça dele sobre nós. Maravilhoso, né, gente? Coisa boa demais. Vamos lá passar nossa agenda dessa semana. Então, relembrando aí um pouquinho da nossa agenda semanal, terça-feira nós temos encontro de oração, 19 horas aqui na igreja. Gente, tem sido um tempo precioso de oração, de testemunho, onde nós nos gastamos aqui para orar, para interceder. Como igreja, para interceder. É um momento que a gente não pensa tanto na gente. A gente ora por aqueles que precisam. A gente ora pela igreja. A gente ora pelos enfermos. A gente ora pelos missionários. Intercessão é um ato de amor, onde nós oramos por outros. Onde nós suplicamos com toda a força por outros. Então participe, se você pode. Tem sido um tempo maravilhoso. Quarta-feira nós temos encontro na Marina. Levanta o braço aí, Marina. Lá na Marina. 14h30, nós temos estudado o livro do Apocalipse lá, tem sido muito legal. E nós temos um pequeno grupo na casa do Rogério e da Néia também, dá um tchauzinho aí. Rogério e da Néia também estamos estudando Apocalipse lá. Se você quer conhecer, gente, participa, e eu digo para vocês, bênção. E quando eu digo que é bênção, é porque é bênção, gente.
tem sido um tempo precioso. Meu presbítero Paulo Henrique estava duvidando de mim. Falei, Paulo, vai lá, Paulo. Bênção, Paulo. Bênção, né, Paulo? Bênção. Se você puder, participa. Venha conhecer, venha à tarde na Marina, ou à noite no Rogério da Neia. Tem sido bom, tá? Sábado, aula de teclado, né? 15 horas na igreja. Se você conhece alguém que quer aprender esse instrumento, divulga essa informação, tá? E lembrando, domingo que vem é o primeiro domingo do mês, então ao invés da Escola Bíblica Dominical, nós temos um tempo de café aqui. Convido você a participar, trazer alguma coisinha para acrescentar com a gente. E nós temos culto e ceia às 10 horas da manhã, tá? Participe com a gente também, tá? Lembrando que no dia 4 de outubro, próximo sábado, encontro de mulheres, tá? Elas estão estudando esse livro, lendo esse livro, Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, tá? Então, gente, tem sido bacana demais, né? Refletir um pouquinho aí sobre feminilidade à luz das escrituras, tá? Então, se você pode também participe, mais informações, converse com a líder das mulheres, dá um tchauzinho aí, tá? Converse com a dona Leni, tá? Que ela vai te dar maiores informações sobre esse encontro, tá? E aqui, como a gente tem feito todo domingo, compartilhando um pouquinho do nosso sonho da reforma, né? Tá aí o que nós queremos fazer com os fundos da igreja, né? Essa reforma que nós estamos almejando. Em breve vamos iniciar, pessoal. Eita, coisa boa, tá? E nós estamos aí, passamos os 50%, né? Continue orando, continue investindo, né? Nós temos aí uma meta de 58 mil, já passamos da metade, tá? Muito provavelmente vamos já dar o primeiro start, mas continue orando, contribuindo, compartilhando esse projeto, tá bom? Antes de nós orarmos pelas crianças, eu queria convidar vocês a um tempo de intercessão. Nós orarmos pelos nossos irmãos que estão precisando, né? Lembrando da filha da Marina, né, a Eliane, que está enfrentando um câncer. Ela vai ter que passar por uma série de sessões de quimioterapia e muito possivelmente passar por uma cirurgia. Nós vamos orar pela Eliane. Nós vamos orar pelo Moacir, genro da Palmira, que está num quadro extremamente sensível de câncer também. Tem sido um desafio para a família, nós vamos orar por eles, tá? Mais alguém tem algum pedido de oração relacionado à saúde, que queira fazer para nós intercedermos juntos aqui? Pela Dinha. Vamos orar pela Dinha. Viviane. Câncer também. Lázaro. Saúde também? Vamos orar por ele. Mais algum pedido de oração? Radassa? Pela amiga de sua mãe. Vamos orar, gente? Vamos interceder nesse tempo? Suplique como se fosse sua própria vida. E suplique como se fosse a vida de alguém que você ama. Ore junto comigo por essas pessoas. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Estamos aqui porque o Senhor tem nos dado saúde, porque o Senhor tem nos fortalecido. Mas não é verdade para a vida de alguns irmãos nossos, Senhor, que gostariam de estar aqui, mas estão impossibilitados de estar aqui. E é por eles que nós intercedemos, Senhor. É por eles que nós pedimos graça, Senhor. É por eles que nós pedimos cura da parte do Senhor. Pai querido, nós intercedemos pela Eliane, Senhor, que está na luta, Senhor, para voltar a fazer as suas quimioterapias, que ela já teve que enfrentar esse processo e vai ter que enfrentar de novo, Senhor. Tenha misericórdia da Eliane, Senhor. Venha visitá-la com graça nesse momento tão sensível. Senhor, venha prover tudo aquilo que ela precisa, Senhor, para que ela possa ter uma boa recuperação, em nome de Jesus.
esteja com ela, Senhor, que ela não perca a esperança, que o Senhor a anime, que o Senhor a fortaleça, Senhor. Não a abandone, Senhor. Ouça as suas orações, a fortaleça, a renove, em nome de Jesus. Da mesma forma, nós oramos pelo Moacir, Senhor. E insistimos, perseveramos em oração pela vida do nosso irmão, Senhor. Que não tem andado bem de saúde, Senhor. O seu corpo está fraquejando, Senhor. Suas emoções estão abaladas, Senhor. Tenha misericórdia do Moacir. Não se esqueça do seu servo, Senhor. Venha visitá-lo, venha consolá-lo, venha levantá-lo. O renove, Senhor, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, atenta para a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, venha intervir com esperança, com graça, com consolo, com fortalecimento, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos pela Dinha, Senhor. Nossa irmã querida, amada, que também não tem andado bem, Senhor, que também tem andado fraca, Senhor. Venha fortalecê-la, Senhor, visitá-la, Senhor. Que ela possa desfrutar hoje da sua presença, do seu Espírito Santo ali, Senhor. Fazendo companhia a ela, Senhor, cuidando dela, em nome de Jesus. Nós oramos pela Viviane também, Senhor. A Juliana, Senhor, a cunhada da Néia, Senhor, que também estão enfrentando câncer, Senhor. Essa doença terrível, Senhor, essa doença que nos consome, Senhor. Tenha misericórdia da vida delas, Senhor. Não as desampare, Senhor, não as abandone. Elas precisam do Senhor, se revela a elas, Senhor. Revela o seu amor a elas, a sua misericórdia a elas, Senhor. Que elas possam desfrutar da sua presença, que não nos abandona, que não nos deixa, Senhor. Nós oramos pelo Lázaro, Senhor, irmão da Conceição, que também está passando por momentos sensíveis, Senhor, na saúde. Senhor, a mãe da amiga da Radassa também, venha fortalecê-los, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam desfrutar da presença do bom pastor, os conduzindo, cuidando, Senhor, zelando pela vida deles, Senhor. Nós oramos pelo Jean, Pai. O filho do Paulo Andrade, que aos poucos está voltando, Senhor, à igreja. Que o coração dele está se reacendendo ao Senhor. Senhor, que essa semente que foi plantada, que não seja roubada, Senhor, mas que floresça, Senhor. Que ele permaneça firme, que ele cresça, que ele amadureça, que ele ame o Senhor, que ele avance em santidade, maturidade, que ele seja bênção em suas mãos. Nós oramos, Senhor. Colocamos todos esses pedidos aqui, aqueles que nós desconhecemos, mas que certamente estão nos nossos corações agora. Atende, Senhor, edifica o seu povo, renova o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar as crianças aqui na frente. Vamos orar pela vida delas. Pela prof da manhã. Pedir para a Deníria fazer essa oração pela vida das crianças. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe, gente. Gente, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Presença que Transforma. E hoje nós estamos caminhando para o último capítulo dessa série. E não sei se você já ouviu isso, mas há quem diga que o mundo seria melhor se a igreja do Senhor Jesus Cristo não existisse. Já ouviu alguém dizendo isso? Você já ouviu entrevistas nas mídias sociais, pessoas que não creem em Deus, pessoas que são revoltadas com a igreja, que dizem: o mundo seria melhor se vocês não estivessem aqui. Já ouviu isso em algum lugar? Há quem diga que a igreja do Senhor Jesus Cristo é irrelevante, que não serve para nada, que não faz diferença na sociedade. Mas será que isso é verdade? Será que é verdade que a igreja do Senhor Jesus Cristo
não faz nada além de evangelizar, além de fazer cultos. Será que é verdade? Eu quero que você reflita em alguns dados comigo hoje, antes da nossa reflexão. Você sabia que a igreja cristã é a maior rede, gente, a maior rede de ação social e caridade no mundo inteiro? Você sabia disso? A maior rede de ação social e caridade do mundo é da igreja cristã. Você sabia que só na área da saúde a igreja é responsável por 26% dos serviços prestados no mundo inteiro? A igreja é responsável por 26% dos serviços prestados no mundo, a igreja. Você sabia que as organizações cristãs atendem de 70 a 150 milhões de pessoas por ano em diversas áreas como erradicação da fome, auxílio a refugiados, água potável para quem não tem, adoção de pessoas? Entidades cristãs atendem de 70 a 150 milhões de pessoas por ano. Você sabia que sem a igreja, boa parte da assistência social no mundo simplesmente não existiria? Você sabia disso? Você sabia que essa ética orientada pelo outro e para o outro nasce de uma perspectiva cristã? E se não fosse essa ética, muito provavelmente não haveria assistência social no mundo inteiro. Você sabia disso? Você sabia que a ideia que nós sustentamos de direitos humanos, que estão em muitas constituições de vários países do mundo, em que cada ser humano possui igual dignidade e valor, surgiu na Idade Média enraizado em verdades cristãs e bíblicas? Você sabia disso? Essa ideia de que todo ser humano tem direito à vida, que está na nossa Constituição, você sabe de onde nasce isso? Da ética cristã, de uma doutrina chamada Imago Dei, que todo ser humano tem igual valor e dignidade, porque todos nós somos imagem de Deus. Você sabia que o primeiro homem na história a se manifestar contra a escravidão e dizer que isso era errado foi um bispo cristão conhecido como Gregório de Nissa, em 370 depois de Cristo, onde no seu famoso sermão ele pregou: quanto vale a vida de um homem? Será que um homem pode ser comprado e vendido? E sabe o que ele diz? Ninguém pode comprar um ser humano, porque o valor dele é infinito, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso nasce da onde, gente? Das Escrituras. E foi esse princípio que criou um movimento contra a escravidão no mundo inteiro. Gente, nós não temos noção como seria o mundo sem a presença da igreja. Louvado seja Deus, porque o mundo está de mal a pior, mas louvado seja Deus que nós não vivemos neste mundo sem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse que os seus discípulos, eles são sal da terra. E o sal serve para quê? Para conservar a podridão, para evitar que as coisas se apotrefiquem. Nós somos o sal da terra. Esse mundo só não está de mal a pior porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, de maneiras invisíveis até, sem nós sabermos, porque vocês não sabiam desses dados, está servindo ao Senhor Jesus ao redor do mundo, evitando que este mundo seja entregue ao mal. E por isso, como afirmou o pastor Tim Keller num discurso que ele deu para o parlamento inglês, eu compartilhei esse link lá no grupo, se você puder assista, é sensacional o que ele fala. Ele diz o seguinte para nós: cristãos, vocês apenas serão um benefício para a sociedade se vocês permanecerem distintos, se não se tornarem como a sociedade, se autorrealizando, se autossacrificando e se autodoando. O que o Tim Keller quer dizer com isso? Nós só seremos um benefício para a sociedade se nós formos cristãos. E se continuarmos sendo cristãos, sem nos amoldarmos com o mundo. É isso que Tim Keller está dizendo. Porque os cristãos só fazem diferença na sociedade quando eles são cristãos. Eles não podem ser diferentes disso, eles são cristãos. Nós temos que ir contra uma cultura egoísta de autorrealização, de autossacrifício, de autodoação. E
continuar fazendo aquilo que Jesus nos ordenou fazer. Ame a Deus. Ame o seu próximo. Age em benefício do seu próximo. E por isso nós estamos conversando este mês, gente, sobre presença que transforma. Vendo aí algumas igrejas da Bíblia que tiveram um impacto significativo no seu contexto, e nós estamos olhando para essas igrejas para aprender com elas. A como ser igreja do Senhor Jesus no tempo em que nós vivemos. Para que nós continuemos sendo sal da terra e luz do mundo. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, ela tinha duas marcas. Ela orava e enviava. Era uma igreja de oração e era uma igreja missionária. E eu quero convidar você a abrir o seu texto aí, em Atos capítulo 11, versículos de 19 a 26, e Atos 13, de 1 a 4. Tá? Não se preocupe, se quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. O texto em breve será projetado aqui. Mas antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de oferecer para você um breve panorama, um breve contexto do que está acontecendo no livro de Atos antes do capítulo 11 que nós vamos ler, tá? Então, no início do mês, nós conversamos sobre a igreja que nasceu em Jerusalém, após a ascensão de Jesus e após a descida do Espírito Santo. E nós vimos aqui no primeiro domingo que a igreja estava crescendo tanto através da pregação do Evangelho, que algumas estimativas sugerem que só em Jerusalém já existia 20.000 discípulos do Senhor Jesus Cristo ali reunidos, numa igreja que começou com 120 discípulos. Após a ascensão de Jesus, havia 120 discípulos reunidos, depois da descida do Espírito Santo, da grande pregação de Pedro e o testemunho do Evangelho em Jerusalém, a estimativa diz que a igreja em Jerusalém tinha 20.000 discípulos. Só que Jesus havia dado uma ordem clara antes da sua ascensão. Não sei se você se lembra, Atos 1,8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas pense então que a igreja em Jerusalém, como é de costume da igreja, acabou se acomodando. Estavam ali 20.000 discípulos. E a vida estava boa demais. Estavam ali ouvindo a pregação de Pedro, estavam ali ouvindo a pregação de João, de Tiago, falando, meu Deus, que pregação maravilhosa, que bom que está aqui. Estavam partindo o pão de casa em casa, o que crente gosta de fazer é comer, né? Estavam lá comendo, partindo o pão, fazendo uma visitinha, oi irmão, graça e paz, como você está? Cafezinho aqui, pão de queijo, estavam ali, vivendo a boa vida, louvando ao Senhor, aquele louvor maravilhoso de 20.000 vozes, estavam lá orando, a vida estava boa demais, 20.000 discípulos ali, e Jesus tinha acabado de subir aos céus, ele olha lá do céu e fala, misericórdia, não entenderam nada, se acomodaram, a vida estava boa demais, e gente, essa é a tendência da igreja. Nossa tendência é nos acomodarmos, a vida fica boa aqui, né? A gente começa a se conhecer melhor, né? Vai no pequeno grupo lá na Neia, que faz um cachorro quente maravilhoso, né? Propaganda aqui mesmo, gente. Você fala, o negócio vai ficando bom, né? Aí Jesus tem que dar um jeito. Até que em Atos capítulo 7, nós vemos a pregação de Estevão, que ele prega ousadamente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele olha para aqueles membros, líderes do Sinédrio, que eram líderes do povo judeu, e falam, vocês estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Aí quando Estevão mexeu com o ego deles, deu ruim. Porque o que acontece com ele? Ele foi apedrejado por causa da sua pregação. E do ladinho ali do seu apedrejamento estava um homem chamado Saulo. Que a Bíblia vai dizer que Paulo consentiu com a morte de Estevão, mas quando a gente olha o significado dessa palavra no grego, fala que Saulo teve prazer com a morte de Estevão. De falar, finalmente um herege morreu. Esse povo tem que ser silenciado. Aí em Atos 8, a partir da morte de Estevão, o que acontece? Aí o povo se espalha. Aí o povo começa uma grande perseguição em Jerusalém, que foi estopim. Aí eles foram para onde? Judéia e Samaria.
cumprir a missão do Senhor Jesus. Através da perseguição, teve que vir a perseguição para eles saírem do comodismo e cumprir a missão do Senhor Jesus. Aí nós vemos o evangelho sendo pregado na Judéia, na Samaria, né, a pregação de Filipe para o eunuco, que é um relato maravilhoso. Aí o evangelho começa a ser espalhado. Aí em Atos de 9 até o capítulo 10, nós nos deparamos com a conversão de Saulo, que é algo estrondoso, porque em um momento ele estava lá consentindo, tendo prazer com a morte de Estevão, mas no capítulo 9 ele se converte, se rende ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus aparece para ele de maneira maravilhosa, a caminho de Damasco, e ele não consegue resistir à graça do Senhor Jesus. E depois nós vemos também em Atos 10, Pedro evangelizando em Lida, Jope e Cesareia, abrindo a porta do evangelho para os gentios. Tá? Esse é o contexto, então. O que motivou a igreja a sair do seu comodismo? Perseguição. E aí eles começaram a cumprir a ordem do Senhor Jesus. Então, em Atos capítulo 11, que nós vamos ler agora, e Atos 13, de 1 a 4, nós temos o relato sobre o nascimento da igreja de Antioquia. E o exemplo que ela nos deixou e que nós desejamos seguir. E eu quero ler esses textos com você para a nossa reflexão de hoje. Atos 11, de 19 a 26. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, então veja o contexto aqui, é a morte, martírio de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nós fazemos parte da sua igreja, nós fazemos parte do seu povo. Nós cremos, o Senhor está aqui no meio de nós. Por intermédio do seu Espírito Santo, ministrando, edificando a nossa vida. Meu desejo, Senhor, é que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos compreender a sua palavra, para que nós sejamos desafiados por ela e que possamos responder em obediência ao Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém. Gente, uma igreja que tem uma presença que transforma é uma igreja com gente parecida com Jesus. Se nós queremos ser uma igreja que, como afirmou Timothy Keller, que faz diferença na sociedade, que é relevante, que é sal que salga e luz que ilumina, é uma igreja com gente parecida com o Senhor Jesus. Então olha só comigo, que no versículo 19, nós temos a informação que a mensagem do Evangelho chegou até Fenícia, Chipre e Antioquia por causa da perseguição. Todo esse contexto que eu falei para vocês, Jesus teve que enviar a perseguição para que os discípulos fossem espalhados ao redor da terra e assim proclamassem o seu Evangelho. E no verso de número 20 nós vemos cipriotas. Tá? O que são cipriotas? Eram judeus que viviam na ilha de Chipre, eram conhecidos como cipriotas. E nós vemos os sirineus, tá? Judeus da cidade de Cirene, que fica na Líbia, costa norte da África. Tá? São judeus. Judeus que, através da dispersão que houve na antiguidade, eles foram espalhados ao redor de todo mundo também. E eles começaram ali a evangelizar os gregos de Antioquia, que acabaram se convertendo ao Evangelho. Então nós vemos o relato aqui do Evangelho do Senhor Jesus Cristo alcançando gente de todas as línguas, povos, tribos e raças.
que é a grande promessa das Escrituras e que nós acabamos de cantar também, ao ponto do verso 21 nos informar que a mão do Senhor estava com eles. E se converteram muitos ao Senhor Jesus Cristo através da pregação da mensagem do Evangelho. O Evangelho alcançando os gregos, os gentios. E, gente, isso para um judeu foi uma loucura. De falar, olha o grande plano de Deus, que não era só os judeus, era alcançar o mundo inteiro. E isso está acontecendo. Então a igreja, gente, do Senhor Jesus estava crescendo mundialmente. E isso chegou aos ouvidos da igreja central, digamos assim. O ponto, o polo da igreja naquele tempo era a igreja de Jerusalém. E isso chegou aos ouvidos do pessoal lá. E eles falaram, não, precisamos enviar um líder. Um líder para ver o que está acontecendo. E eles enviam um homem chamado Barnabé. Gente, Barnabé, nós temos pouquíssimas informações sobre ele. Alguns suspeitam que ele foi escritor do livro de Hebreus. E há grandes chances de ser ele mesmo, mas depois a gente entra nessa conversa. Se quiser, me chama para um cafezinho, a gente troca uma ideia sobre isso, tá? Mas enviaram Barnabé, que era um grande líder. Que a Bíblia vai falar que ele era um homem bom. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então, imagina ser definido dessa forma. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, que quando ele chega lá em Antioquia e vê o que está acontecendo com aquela igreja que está nascendo, ele se alegra. Gente, ele se alegra com a graça de Deus manifestada em Antioquia. Ele fala, meu Deus, que coisa maravilhosa está acontecendo aqui. A graça de Deus está sendo derramada nesse lugar, os gregos estão se convertendo ao Senhor Jesus. E essa é uma lição que nós precisamos aprender com Barnabé, gente. Nós precisamos aprender a nos alegrar com a alegria do outro. De não nos alegrar apenas com o crescimento da nossa igreja, mas com o avanço do Evangelho no mundo. Nós precisamos nos alegrar com isso. Porque a graça de Deus não está só neste lugar. A graça de Deus está sendo derramada ao redor do mundo inteiro. Isso deveria ser motivo de alegria para nós. De nós olharmos aqui para o relato do Rubens e da Cindy e dizer o Evangelho está avançando em Buenos Aires e nós ficarmos igual Barnabé, alegres. Fala, meu Deus, que maravilhoso. Não é só no Brasil, é na Argentina também. Não é só na Argentina, não é só aqui no Santa Cândida, aqui do lado também. Nós precisamos nos alegrar com a obra de Deus. Que não se resume à nossa igreja local. Nós precisamos nos alegrar com a alegria do outro, tá? Veja só, que coisa maravilhosa, tá? É o que Barnabé nos ensina. Nós precisamos nos alegrar com a graça de Deus sendo manifestada. E o que Barnabé faz quando ele chega lá? Ele anima os novos crentes. E fala, permaneçam fiéis ao Senhor Jesus. É isso. Ele chegou lá, ele se alegrou e ainda motivou. E é isso, gente. Sabe o que vocês precisam fazer a partir de agora? Barnabé deu uma resposta simples. Permaneçam fiéis à mensagem que vocês receberam. Permaneçam nesse caminho. Permaneçam firmes. Mas só que a igreja de Antioquia continuou crescendo, continuou se desenvolvendo. Aí Barnabé falou, peraí, não vou dar conta desse negócio. Aí entra alguém novamente em cena, porque a igreja continuou crescendo e Barnabé foi para Tarso encontrar um homem chamado Saulo. Não sei se já ouviu falar dele. Já ouviu falar desse homem? Esse tal de Saulo, Paulo. Barnabé foi atrás dele. E que após a sua conversão, as estimativas dizem que ele ficou 14 anos de banco. 14 anos afastado, sem ninguém saber dele. Barnabé precisou ir atrás de Saulo, depois da sua conversão. Sabe o que isso nos ensina, gente? Que grandes líderes podem sumir e ser afastados. Mas a mensagem do Evangelho continua triunfante e imparável. A mensagem do Evangelho, gente, não depende de pastores. Não depende de grandes líderes. A mensagem do Evangelho depende única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. A tal ponto de Jesus falar, Paulo, aguenta um pouquinho, irmão. Eu vou te usar, mas não agora. Eu preciso de você, mas você não é indispensável. Porque a minha mensagem, a mensagem do meu Evangelho vai continuar sendo pregado ao redor do mundo. Isso não depende de mim, isso não depende de vocês. Olha que maravilhoso. Porque a gente olha para Saulo, para Paulo, a gente fala, nossa, que grande homem ele realmente foi.
mas ficou 14 anos afastado e a mensagem do evangelho continuou fluindo. Porque isso não depende de nós. O maior interessado no avanço do evangelho, sabe quem é? O Senhor Jesus Cristo. E Ele vai fazer com que a mensagem dele continue sendo anunciada e propagada. Sabe o que isso significa para nós? Pregar o evangelho é um grande privilégio. E se a gente não está fazendo isso, a gente está perdendo, porque as escrituras dizem que anunciar o evangelho é um grande privilégio. Só que aí os dois permaneceram 1 ano lá em Antioquia, ensinando aquele povo, e aqui nós vemos que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. É a primeira vez, e é legal, Lucas, colocar esse relato aqui, é a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. E alguns vão dizer que eles eram chamados assim de forma pejorativa, que as pessoas olhavam para a maneira como andavam, como falavam, falavam, eles são seguidores daquele tal de Cristo. Eles são seguidores daquele tal de Jesus. Eles só falam em Jesus. Eles só querem saber de Jesus. Então começou a ser uma forma pejorativa, os cristãos lá. Aquele povinho lá que segue Jesus. Mas sabe por que eles eram chamados assim, dessa forma? Porque aquela igreja se reunia ao redor de Jesus, para aprender de Jesus, para falar de Jesus e para ser como Jesus. E começaram a ser parecidos com Jesus. Isso é ser um seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus é você também ser reconhecido como um seguidor de Jesus. As pessoas olharem e falar, esse cara segue Jesus. Gente, ser seguidor de Jesus é caminhar com Ele. É se tornar como Ele. É fazer o que Ele fez. E a igreja de Antioquia estava empenhada em fazer isso. Em se reunir ao redor de Jesus. Para estar com Jesus, para falar de Jesus, para ser como Jesus. E isso é um ensinamento para nós. O que você está fazendo aqui hoje? Se não for para você desfrutar de Jesus, para você se tornar como Ele, fazer o que Ele fez, então você não entendeu o que a gente está fazendo aqui. Porque aqui a gente está reunido ao redor de Jesus, para celebrar a vitória de Jesus Cristo, para viver como Ele, para falar dEle, para anunciar aquilo que Ele fez. Isso é ser igreja. Porque se a igreja não se reúne ao redor de Jesus, se nós não estamos empenhados para ser como Jesus, se nós não estamos nem um pouco interessados em falar dele, então não é uma igreja isso aqui. A gente pode dar outro nome, a gente pode até escolher. Clube Olaria, né? Ou grande reunião, que acontece todo domingo, na Vila Olaria. Mas igreja do Senhor Jesus é a igreja que se reúne ao redor dele, para aprender dele, para falar dele, para exaltar o seu nome, para descansar nele. Isso é ser igreja do Senhor Jesus. Então, se nós quisermos ser presença que transforma no nosso contexto, nós precisamos aprender o verdadeiro significado de ser cristão. Que não é só sustentar um conjunto de doutrinas e afirmações. Não era isso que a igreja de Antioquia estava fazendo. É ser como Jesus é. Olha só o que C.S. Lewis ele diz para nós. A missão da igreja são duas. Bem simples. Ser como Cristo e expressar Cristo ao mundo. Se nós não fazemos isso, não faz sentido ser igreja. Ser como Cristo e expressar Cristo ao mundo. E é curioso isso, gente, porque eu ainda vejo muitos cristãos se perguntando: qual que é o meu propósito aqui nessa terra? Qual que é o meu propósito? Eu vejo muitos ainda afirmando: não, pastor, Deus me livrou porque Ele tem um grande propósito na minha vida. Já ouviu isso? Deus me deu alta do hospital, pastor, Ele tem um grande propósito na minha vida. Isso fica vago, mas que propósito é esse? E eu vou afirmar para você, Ele tem sim um grande propósito na sua vida. Que talvez não seja o propósito que você está imaginando. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 29. E a gente ama esse versículo aqui. Né? A gente se deleita nesse versículo aqui, fala, que maravilhoso isso aqui. Né?
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ó Senhor, todas as coisas cooperam para o meu bem, Pai. A gente fica, né? Não, tudo vai ficar bem, porque todas as coisas cooperam para ficar bem, para ficar tranquilo. Ô Pai, se cumpra na minha vida. A gente fica nesse versículo, né? Pois aqueles que antes de mão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o propósito da minha vida? Ser como Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deus os escolheu, e o propósito dele é o quê? Sermos a imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo. Esse bem que nós temos em mente não é o que o apóstolo Paulo quer dizer em Romanos. Porque sabe como nós interpretamos esse versículo aqui? De que tudo vai dar certo na minha vida, de acordo com os meus critérios. De que tudo vai ficar do jeito que eu quero, tudo vai cooperar para isso. Ô Senhor, né? Tudo vai cooperar para eu ficar tranquilo, sossegado, sem meus problemas, sem meus boletos, né? A gente fica, vai chegar esse dia, né? Mas o bem aqui que o apóstolo Paulo está falando tem a ver com o que Deus está fazendo na história. O bem que o apóstolo Paulo está falando é: nada vai impedir Deus de estabelecer o seu reino e renovar todas as coisas. E nada pode impedir Deus de fazer Cristo ser gerado em você e em mim. Isso é o bem. Esse é o bem que o apóstolo Paulo tem em mente. Que não é o bem que nós temos em mente. Gente, por isso, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, você precisa saber de uma coisa: Deus não vai te poupar daquilo que é necessário para Jesus ser formado em você. Deus não vai te poupar daquilo que é necessário para Jesus ser gerado em você. Sabe isso que significa? Talvez Ele não poupe dor para fazer Cristo ser gerado em você, para que as coisas cooperem para este bem. Talvez Ele não vai te poupar de provações e aflições para que Cristo seja gerado em você. Muda o significado do texto? Não muda? E qual que é o bem que Deus tem em mente? Nós sermos humanos, perfeitos como Cristo é. E Ele não vai poupar esforços para que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Esse é o bem. E por isso, quando nós lemos o Novo Testamento, alguns vão falar: é necessário que nós sejamos depurados pelo fogo, para que nós sejamos purificados. Ser depurado pelo fogo não é uma coisa muito boa, é? Passar pelo fogo, receber as marteladas do ferreiro, não é muito bom. Mas Deus não vai te poupar daquilo que é necessário para Jesus ser formado em você. Gente, Estevão não foi apenas o estopim para os cristãos serem espalhados pelo mundo, não foi apenas isso. Estevão serviu como exemplo para toda aquela igreja que estava crescendo o que significa seguir Jesus. Ele se tornou um modelo. O que é ser um seguidor de Jesus? Estevão morreu pelo evangelho que ele anunciava, assim como Jesus. E na sua morte, ele foi espelho de quem Jesus é. Gente, olhe para a última cena da vida de Estevão. Olha o que ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sabe quem disse isso na cruz? O Senhor Jesus. Senhor Jesus, Deus, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Ele, quando estava sendo apedrejado, ele virou para aqueles que estavam apedrejando e disse: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E assim ele morreu. Sabe quem disse o mesmo na cruz? Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Isso é seguir Jesus. É ser como Ele é.
é fazer o que ele fez. É no meio do apedrejamento da cruz ter a capacidade de perdoar. É no meio da tormenta, da angústia, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu confio no Senhor. E eu sei que mesmo que eu seja morto, apedrejado, o Senhor está à direita de Deus Pai, vivo, ressurreto. E é para lá que eu vou. Uma igreja que faz diferença no seu tempo é uma igreja que preserva isso. Que continua sendo como Jesus. Mas por último, gente, uma igreja cuja presença se transforma é uma igreja que ora e envia. Isso é sensacional, porque no capítulo 12, se você for olhar na sua casa, nós vamos ver mais um martírio. Tiago, irmão de João, é morto. Ele é morto por causa de uma ordem de Herodes Agripa. Lembra Pedro, Tiago e João no barquinho? Tiago morre martirizado no capítulo 12. Tá? Mas no capítulo 12 nós vemos também Pedro, que ele milagrosamente liberto por um anjo. E apesar de toda a oposição, Atos 12, 24 vai dizer que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E esse é o propósito. Que a palavra de Deus continue crescendo. Que a palavra de Deus continue alcançando as pessoas. Só que aí nos primeiros 4 versos do capítulo 13, nós temos um pequeno retrato da igreja de Antioquia. Essa igreja com gente parecida com Jesus. Então nós nos deparamos com o versículo 1, com uma liderança, gente, de peso aqui. Tá? Era uma liderança de peso essa igreja, marcada aqui por uma diversidade étnica, cultural, mostrando que a igreja do Senhor Jesus é marcada por gente de todo tipo. E é muito legal essa liderança aqui que é diversa. Tá? Nós temos Barnabé, natural de Chipre, conhece essas músicas? Também chamado de José. Barnabé era o líder principal de Antioquia, tá? Natural de Chipre, tá? Nós temos Simeão, chamado Níger, e o significado de Níger aqui é que ele tinha pele escura, tá? Ele era do norte da África. E, gente, muito legal essa informação aqui, que provavelmente ele era o Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar sua cruz. Mas mal sabia ele que quem estava carregando a cruz dele era o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, se tornou líder da igreja. Olha que maravilhoso. Ajudou Jesus a carregar a cruz, mas depois reconheceu, não, ele estava carregando a minha cruz. Ele morreu por mim. E agora a minha vida é dele. Se tornou líder da igreja. Nós temos também Lúcio, também natural de Cirene, tá? Nós temos, gente, Manaém. Manaém, gente, foi criado junto com Herodes Antipas, o que mandou matar João Batista. Provavelmente eles eram irmão de leite ou da mesma corte, mas ele tinha contato direto com Herodes. E muito provavelmente Manaém passou muitas informações para os evangelistas escreverem os evangelhos. Por isso nós temos informações bem específicas e detalhadas sobre esse período. Então nós vemos um homem da corte de Herodes, que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. E nós temos, por último, Saulo de Tarso, que também é cidadão romano. E que aqui é apresentado para nós como sendo o menor líder dessa igreja. Ele é o último nome a aparecer. Então imagina a liderança de peso dessa igreja, tá? Veja a diversidade que a igreja do Senhor Jesus Cristo já possuía no início da sua história. Gente de todo canto, gente de todas as cores, gente de todas as regiões do mundo. Esse é o propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Alcançar o mundo inteiro. Mas no verso de número 2, o texto afirma que para nós que enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito, separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A palavra que o texto usa aqui para adoração é a palavra liturgia. Você sabe o que significa a palavra liturgia? A palavra liturgia significa serviço. Então quando ele fala que a igreja estava adorando o Senhor, estava dizendo a igreja estava servindo ao Senhor. Só que no Antigo Testamento, quando nós voltamos para lá, os únicos responsáveis pela adoração eram quem? Os sacerdotes, os levitas, descendentes de Levi. Só eles poderiam servir ao Senhor e adorar o Senhor e ministrar a adoração. Mas aqui no Novo Testamento, é toda a igreja que está envolvida na adoração do Senhor. Porque
Todos nós somos sacerdotes. Eu sou sacerdote, você também é um sacerdote. Em Cristo Jesus, todos nós somos sacerdotes. Não é apenas o pastor. Todos nós somos. E essa é uma concepção, gente, que precisa mudar urgentemente dentro de nós. Nós vimos aqui o Paulo comentando com a gente, nós somos altamente influenciados pela nossa cultura. E a nossa cultura nos influencia a sermos consumidores. A nossa cultura é altamente consumista, e sabe o que você traz para cá quando você vem para a igreja? O coração de um consumista. Nós participamos do culto como consumidores. Nós nos aproximamos do culto com a mentalidade, eu estou aqui para receber. E já abre os braços, né? Eu quero receber, porque mentalidade de consumidor. Mas você não vem aqui para consumir. Você não vem aqui apenas para ouvir uma boa música, uma boa palavra. Você não vem aqui para receber. A igreja de Antioquia nos ensina que nós não somos meros espectadores e consumidores. A igreja de Antioquia nos ensina que nós estamos aqui para servir. Você vem aqui na igreja para servir. Para se entregar a Deus no momento do culto. Para se entregar ao outro no momento do culto. Você vem aqui para servir. Nós precisamos abandonar essa mentalidade de consumo, que não é a mentalidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E a igreja de Antioquia nos mostra, toda a igreja estava orando e jejuando. Sim, a igreja estava se abstendo de comer, porque tinha fome de Deus, declarando que nada é sem Deus, que nada tem sem Deus. Então você não vem aqui só para receber. Você vem aqui para se entregar. Você vem para edificar o seu irmão. No momento da oração, você ora junto. Você intercede junto. Isso aqui não é um show. Não é uma apresentação. É todos nós juntos aqui louvando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus, intercedendo a Deus, como povo. Gente, você não é um consumidor. Você não é. Você é um sacerdote que ganhou o privilégio de poder se aproximar de Deus e servir. Você tem que vir aqui com a mentalidade de sacerdote nessa igreja. Fala, não, vou servir a Deus, vou servir o meu irmão, vou edificar o meu irmão, porque eu não sou um consumidor, o Senhor Jesus não me chamou para isso. Eu sou um sacerdote para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é claro que no momento do culto lá em Antioquia, quando nós nos entregamos ao Espírito Santo de Deus, Ele age no nosso meio. Enquanto eles se entregavam, oravam e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles. A gente não sabe como Ele falou. Se foi um consenso no coração de cada um, se Deus levantou um dos seus líderes para falar, assim, Jesus, nós não sabemos. Mas nós sabemos que o Espírito agiu no meio deles. E nós precisamos resgatar esse princípio, gente, que aquilo que nós estamos fazendo aqui, o Espírito Santo está envolvido. O Espírito Santo está aqui. Amém? Ele está aqui e Ele age no nosso meio, Ele está ministrando no seu coração, nos nossos corações. É Ele quem está edificando a igreja. E a igreja não avança se não avançar na dependência do Espírito Santo de Deus. Este é o momento em que nós declaramos, Senhor, nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Seu Espírito, da ação do Seu Espírito Santo. Porque como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele promete o Espírito Santo, sem mim vocês nada podem fazer. Tudo que nós fizermos na vida, como igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que seja na dependência do Senhor Jesus. Porque um dos nossos maiores erros como discípulos é não consultar o Senhor, é não buscá-lo. Mas uma igreja que busca o Senhor é a mesma igreja que deve obedecer ao seu Senhor. O Espírito Santo falou e disse, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu chamei. E o que a igreja fez? Jejuou, orou, impôs as mãos. Tchau, Barnabé e Saulo. Deus abençoe. Vai lá. Continue pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gente, vocês sabem o que significa aquilo para aquela igreja? No domingo seguinte, não teria
O apóstolo Paulo ensinando. Que grande perda para aquela igreja, vamos dizer assim, não é? Imagina, um domingo você está aqui ouvindo Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, pregando fervorosamente, o domingo que vem, cadê? Não está mais entre nós. Saulo, com toda a sua habilidade de doutrina, explanação, expondo para eles Romanos, né? A gente tem tanta dificuldade de interpretar alguns trechos de Romanos, mas estava lá Paulo, aqui ó, gente, pá. No domingo seguinte não tinha mais isso. Não tinha mais Barnabé, que era um homem fervoroso, que encorajava as pessoas, você saía daqui do culto inspirado. Não tinha mais Saulo ensinando, você saía do culto com a cabeça aqui, né, explodindo, falava, cara, que massa, que cara. Não tinha. Mas a igreja do Senhor Jesus não é ensimesmada. Nós não vivemos para nós mesmos. Nosso objetivo como igreja é enviar, mesmo que implique perda para nós. Porque o nosso compromisso não é com o nosso crescimento, é com o crescimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é com o avanço do Evangelho do Senhor Jesus. A igreja só existe ainda no mundo para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer disso. E que sonho, gente, é ver aqui nascendo pastores. Ver aqui nascendo missionários e falar, pastor, eu vou lá para o Iraque, vou lá para a Espanha, oh Deus, Espanha, Senhor. Que sonho ver gente falando, pastor, ano que vem eu não vou estar mais aqui, porque eu vou estar pregando o Evangelho em outro lugar. Amém. Louvado seja Deus. A igreja precisa continuar avançando. Que maravilha. A igreja ora e envia. Mas a igreja de Antioquia também nos lembra que todas as vezes que nós nos reunimos, nós nos lembramos que eu e você somos enviados ao mundo. Não são só os missionários transculturais. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui como igreja, todo final de culto, você está sendo enviado para a sua casa, para a sua vizinhança, para o seu trabalho, para a sua universidade, para proclamar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe quando você recebe a bênção final do culto, que você está aqui, Senhor, abençoa, Pai. É um momento de envio. Deus está te abençoando para você abençoar as pessoas. Para que se conheçam na terra os seus caminhos, entre todos os povos da sua salvação. Salmo 67 é isso. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Só isso. Para que se conheçam na terra os seus caminhos, entre todos os povos da sua salvação. Todo culto é um envio, gente. Você finaliza esse culto e fala, meu Deus, eu sou um missionário, tem que ir lá. Anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Porque assim como o Pai enviou Cristo ao mundo, o Senhor Jesus Cristo nos envia ao mundo para anunciar a boa notícia da sua vitória na cruz. A boa notícia de que o mundo já não é mais o mesmo. E por isso a igreja não é um refúgio do mundo. A igreja é um exército enviado para o mundo. Você não vem aqui para se refugiar. Você vem aqui para ser equipado, para continuar anunciando uma mensagem que é poderosa, que é maior que você, que é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho que transforma as pessoas. Nós só seremos presença que transforma quando nós não abrimos mão dessa mensagem. Não abra mão da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a mensagem que te salvou. É a mensagem que me salvou. E é a mensagem que continua transformando o coração das pessoas ao redor do mundo. Por isso anuncie, pregue, seja como Jesus. E que nós como igreja continuemos orando, caminhando em dependência do Senhor Jesus Cristo. E sendo uma igreja missionária. Anunciando a verdadeira mensagem que transforma. Vamos orar? Pai querido, que bênção estarmos aqui reunidos. Com a plena convicção que o Seu Espírito está aqui no nosso meio, ministrando aos nossos corações. E Senhor Jesus, minha oração é que de fato essa mensagem entre os nossos corações. Que ela não volte vazia, Senhor. Que nós possamos seguir o exemplo que foi deixado pela Sua palavra. Nós queremos ser igreja com gente parecida com o Senhor. Não faz sentido nos reunirmos aqui, nos encontrarmos, Senhor, se não for para buscar o Senhor, para sermos como o Senhor, para fazer aquilo que o Senhor fez. Então nos ajuda, viva a Sua obra aqui no Olaria, Senhor. Para que nós como igreja levemos a sério a caminhada com o Senhor.
Levemos a sério o que significa ser um discípulo do Senhor. Pai querido, nesse momento agora em oração, nós declaramos, nós dependemos do Senhor. E nós queremos como igreja caminhar de acordo com o seu propósito, Senhor. Nós queremos como igreja permanecer fiéis à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Que seja a mensagem da nossa vida, que seja a bandeira que a gente levanta, Senhor. Que seja aquilo que sai da nossa boca, Senhor. Que nada na vida possa superar a mensagem do Evangelho que nós carregamos. Que nenhuma ideologia, Senhor, que nada supere a mensagem do Evangelho. Que seja isso que sai da nossa boca. Para que homens e mulheres continuem ouvindo a palavra do Senhor. A mensagem vitoriosa de Cristo Jesus na cruz. Onde os nossos pecados são perdoados. Onde a sua justiça é colocada sobre nós, onde nós somos adotados como filhos do Senhor, onde nós temos a garantia, a promessa, Senhor, de que novos céus e nova terra pertencem a nós em Cristo Jesus, onde um dia o Senhor vai romper os céus e vai renovar todas as coisas. Nossa, o mundo precisa dessa mensagem. Levanta a igreja do Olaria, levanta a sua igreja ao redor do mundo, para anunciarmos essa mensagem que nos salvou e que tem poder para transformar. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Volte sempre. Se você nos visita a primeira vez, nós temos uma sacolinha verde para te entregar, como lembrança e para você ter convicção. Você é bem-vindo aqui. Mas se você nos visita pela segunda vez, tem mais uma sacolinha de cor azul, para você se lembrar. Fique conosco. A gente quer abraçar você, a gente quer caminhar com você. Amém? Vamos ficar de pé, receber a bênção do Senhor e assim finalizamos o nosso tempo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheçam na terra os seus caminhos, entre todos os povos a sua salvação. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de nós, pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida, renova o mundo inteiro para a glória do seu nome. Amém e amém. Uma boa semana.